Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão, canal para você que gosta de refletir sobre a palavra de Deus, os acontecimentos, política, cultura, comportamento e muito mais, tudo sobre uma ótica e um prisma cristão. Meu nome é Felipe Robson, estou do lado aqui do meu irmão em Cristo, Rodrigo Torres. Dá um alô aí, Rodrigo. Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o podcast Pensa Cristão e hoje estamos com um convidado ilustre e abençoado que daqui a pouco você vai conhecer. Então, nos acompanhe e fica até o final. É isso aí, então logo após a vinheta nós vamos pensar cristão. Bom pessoal, como havia falado, hoje estou aqui, eu, Rodrigo, nós temos um convidado muito especial, nosso irmão em Cristo, Luciano Lucas. Dá um alô aí, Luciano, o pessoal te conhecer aí. Graça e paz a todos e agradeço pelo convite de estar aqui no canal Pensa Cristão. É isso aí. Bom, gente, hoje o nosso tema, nós sempre trazemos aí uma pauta, mas como é um podcast com convidado, então a gente está deixando o tema aí livre, a pauta livre, mas é claro que a gente vai acabar trazendo aqui pontos, né, assuntos que com certeza você vai se identificar, com certeza são assuntos que às vezes você não discute dentro da igreja, na verdade, às vezes constrangimento, às vezes até por falta de... Até às vezes tem impedimento também. Às vezes também falta de intimidade, você quer falar sobre um assunto diferente e tal, tempo curto, né, aquele momento muito rápido ali. E aqui é um espaço que a gente convida você, como audiência, a estar aqui conosco, se sentir sentando aqui à mesa conosco, discutindo também, deixando seu comentário, deixando a sua crítica, deixando a sua sugestão de tema, sua sugestão de convidado, inclusive, tá? Então é um canal aí bem democrático, né? Se sinta bem-vindo, você cristão, você também que não é cristão, que professa outra fé, sabe que nós vamos tratar aqui todos os assuntos com todo o respeito do mundo, respeitando todas as religiões, todos os credos. Não estamos aqui para criticar, muito pelo contrário, estamos aqui para abrir o diálogo, abrir o pensamento. Não é verdade? Bom, Rodrigo, o que nós temos para hoje aí? Qual o assunto que você acha que a gente pode estar abordando hoje aí para o nosso convidado, Luciano? O Luciano, para quem não conhece, ele é da nossa igreja, ele é o coordenador da escola dominical, é o superintendente, e é um homem de leitura, um homem que tenho certeza aí que todos nós aqui vamos acabar acrescentando alguma coisa em nossas vidas. Luciano, vou levantar uma bola aqui para todos nós. A gente está há 4 dias das eleições, hoje é dia 27, né? 3 dias. É domingo, né? É domingo. Então, e aí? País dividido mesmo, você vê as eleições estavam ali, famílias divididas, amigos de anos se separando por causa de política. E dentro da igreja? As trincheiras também já foram colocadas? Já? Como é que você vê isso aí, Luciano? Como é que você vê esse cenário polarizado dentro do contexto da igreja, do contexto cristão? Olha, eu vejo um cenário muito triste de pensar nessa divisão, essa colisão, que a qual as pessoas não estão pensando direito no seu posicionamento cristão. Independente do que a politicagem ela tem feito na instituição religiosa, porque é esse segmento. Na verdade, né, Luciano, eu acho que o posicionamento político ele pode existir, deve existir, inclusive, como cidadão. Você é cidadão, você é cristão, mas você é cidadão. Você pertence a um contexto social. Mas quando isso começa isso foi tema de um podcast nosso anterior, convido aí quem está nos assistindo. Mas quando que isso começa a interferir no que diz respeito à igreja, ou seja, na liturgia, no culto, na adoração, quando que isso começa a ser um empecilho, quando passa a não ser bom e ser prejudicial? O que acontece é que às vezes nós não temos entendimento do que significa política. Essa que é a grande questão de uma sociedade ou de uma comunidade, seja ela cristã ou não. Nós temos que entender o significado de política, que vem do grego poli. Então você vem o que? Trazer um bem-estar para uma sociedade, uma comunidade. Esse é o entendimento.
E agora, só que, assim, decorrer da situação, houve um grande problemas de que eu defender os meus princípios. Vamos dizer assim, o lado esquerdo ele tem os seus proletários, a defesa do trabalhista, a defesa disso, a defesa daquilo, Sua ideologia, né? a sua ideologia. Só que, assim, eu correr, só que o grande problema é que as pessoas não sabem identificar o que é globalização e globalismo. A globalização é o que vem formando algo dentro do mundo. Independente da sua ideologia, todos estão dentro de uma globalização. O globalismo, não. Aí vem a trabalhar as ideias. Esse é um grande requisito, um grande problema que tem acontecido dentro da igreja. E a igreja vem casando com esse globalismo progressismo, que aí as ideias vêm infiltrando dentro do nosso meio, e principalmente a teologia da libertação. Mas nesse contexto, Luciano, esse globalismo, a igreja ela deve adotar isso ou não? Porque a política, onde você for tem política, né? Na minha casa, na sua casa, na casa dele, na igreja, onde porque política é a arte de governar. Mas a igreja não já tem uma política divina? Aí quando a igreja se mistura com isso, quando a igreja entra nessa questão, porque a questão era tão bom que a igreja entrasse na política que seria diferente, mas a política que está entrando, aí a política do mundo está entrando na igreja. Então, quando isso acontece, é perigoso isso para a igreja ou não? Não, é perigoso, lógico que é perigoso. Porque Cristo ele prega o seu reino. O governo humano ele sempre vai cair, tem uma decadência, um altos e baixos vai acontecer. Nunca é pleno, né? Nunca é pleno. Agora, quando Cristo ele vem trazer a sua palavra, quebrando todos os paradigmas humanos, mostrando o seu reino, o reino é como aí o socialismo, a esquerda, né? Vamos dizer assim, a esquerda ela começa a pregoar, falar que Jesus Cristo é socialista, mas não é socialista. Ele prega um reino muito superior ao que nós pensamos. A qualquer movimento socialista, comunista, ele traz uma realidade, vamos dizer assim, quando Deus ele criou o jardim, no Éden, fez tudo, ali não estava tudo pronto, não. Adão teve que trabalhar. Administrar, inclusive. Isso aí. Teve uma política. Teve uma política ali em relação. Quando Adão se encontrou só ali, o que Deus resolveu? Viu que ele estava só, ele colocou uma ajudadora. Para o quê? Ajudar ele a administrar o seu lar. A Bíblia responde tudo, né, rapaz? É sensacional. Isso. Não, mas é verdade. Assim, só pegando um gancho aí. O socialismo, as pessoas têm. É muito bonito, sabe? Socialista, trabalhista, as pessoas não sabem o que é isso. A gente até falou, né, foi, Rodrigo, no último podcast aí. O socialismo, ele é só a fase de transição de um capitalismo para o comunismo. Não existe comunismo ainda no mundo, porque não tem como. Se a pessoa pegar na literatura e ver o que é o comunismo é um Estado. E nem pode ter, né, Felipe? Sem Estado, nem pode ter. E nem pode ter. O socialismo, qual é o grande para você que está assistindo aqui, a gente está prestes à eleição, fala socialismo, é uma palavra linda, mas vai buscar o que é socialismo. O comunismo é quando não existe Estado governando e tudo é de todo mundo. É comum, essa é a palavra comunismo. Socialismo é porque do capitalismo para o comunismo não tem como ir direto, então tem que ter uma fase intermediária chamada socialismo. É nessa etapa que o Estado toma tudo de todo mundo, ninguém tem a dor de nada, passa a ser o Estado pertencer tudo ao Estado. Depois que o Estado toma tudo de todo mundo, em teoria, segundo Karl Marx, seria distribuir para a população e o Estado sair de cena. De uma forma igualitária. O Estado toma tudo, por exemplo, você tem 3 casas e o Luciano tem uma. Eu tomo as 4 casas e depois divido 2 para cada um e eu saio de cena. O comunismo seria uma sociedade sem Estado, onde só as pessoas seriam donas de tudo. Que nunca existe. Me aponta você que está me assistindo, me aponta um país onde só existe a população e não existe um Estado. Não existe. Agora existe o socialismo, onde o Estado é dono de tudo e domina tudo. É muito legal esses lugares. Venezuela, Argentina, Cuba, Coreia do Norte. Convido vocês a ir lá. Irã. Vai para lá para ver o que é bom. Socialismo é tão bom que está todo mundo fugindo do socialismo. Tomar muito cuidado. E Jesus,
ele jamais foi. Pelo contrário, a gente falou isso no podcast, dá de César o que é de César. Havia ali, a gente sabe disso, o próprio Barrabás, que era um revolucionário que estava lutando contra o império ali, ele queria a braço forte, a base da violência, se revolucionar. Jesus, não é por violência, é pela palavra. Quem está cunhado nessa moeda não é César? Então dá de César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. E é nesse ponto, Luciano, que eu até somo a pergunta junto ao meu parceiro de podcast aqui, que é nesse ponto que as pessoas perderam a sua identidade cristã. As pessoas dentro da igreja querem resolver política dentro da igreja, quando na igreja nós deveríamos estar orando para alcançar. Não teríamos tanto medo de comunismo, de esquerda, se a igreja tivesse evangelizado o suficiente, porque já teria uma parcela maior da sociedade verdadeiramente sabendo quem é Cristo e rechaçaria essa ideia deturbada da esquerda. Quem sabe que a esquerda, você que é cristão e está apoiando a esquerda, sabe que nenhum país de esquerda tem igreja aberta. Você que é homossexual, sabe que nenhum país de esquerda apoia homossexual. Pelo contrário, persegue e mata. Então, eu acho estranho, Luciano. Che Guevara era um, né? Che Guevara era um. E aí você vê. Acho que ela quer promover o caos. Ela promove o caos para depois ela chegar lá e né, Luciano, tomar conta. Você vê que ela apoia o esquerda, a favor do feminismo, do homossexualismo. A gente, como cristão, a gente não condena as pessoas, mas a Bíblia condena essas práticas. Isso aqui tem que ser sincero. Claro. Né? Então, eles promovem o caos, porque Karl Marx ele instrui as pessoas a promover o caos contra o Estado, para você lutar contra. Aí, depois que o povo está em caos, que chega para governar. Mas peraí, pessoal, calma aí, vamos conversar. Aí, como você falou, o socialismo toma conta, eles abraçam, administra. Aí, na hora de fazer o comunismo, que na filosofia é excelente, olha, a filosofia de Karl Marx ela é muito boa na prática, mas na teoria... Não, teoria é muito linda. Na teoria ela é linda, mas na prática... Então, assim, a igreja, ela não pode estar direcionada para isso. Mas a igreja, ela bebeu, questão da teologia da libertação, ela bebeu da fonte de Karl Marx. Os pastores bíblicos religiosos começou a estudar esses viés ideológicos e começou a implantar. Em 1990, começou esse surgimento. Você acha que as faculdades de teologia contribuíram para isso? Porque não tinha pessoas preparadas para isso. É verdade. Há uma má interpretação da ideia. Principalmente, vamos dizer assim, quando a igreja pentecostal, né, Assembleia de Deus, outras mais antigas, né? Pediram ajuda, porque não conseguiram impedir esse avanço da teologia da libertação. Né? Assim, aí foi aos reformadores. Mas se libertar de quê? Porque a teoria de libertação bíblica é boa, que é se libertar do pecado, né? Mas a libertação vem de quê? Não, né? É grande problema. Se libertar de quê? O que acontece? A liberdade é libertinagem. Esse que foi um grande problema que teve na igreja. Se abriu muito o campo da libertinagem. Não sabemos, não tem uma identificação, não houve uma identificação. As igrejas reformadas já têm uma identificação, a gente tem um pensamento formado. Ele tem um entendimento do que é um batismo, ele tem um entendimento, ou assim, seja místico ou não, a ceia, o cerimonial, o ritual da ceia. E a igreja, assim, pentecostal, já foi se perdendo. Aí, só que, assim, a teologia pentecostalismo ela é boa, é excelente. Ela é dos espirituais. Mas se você perguntar, às vezes, um cristão, um crente, um novo, vou botar um jovem da Assembleia de Deus hoje e perguntar: você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Você sabe qual é a diferença do batismo com e no batismo no Espírito Santo? Você sabe o que é batismo nas águas? Você sabe o que significa ceia? Ele vai dizer: não, a ceia é comer o pão e beber o vinho. Porque, como você falou, a igreja tradicional anglicana, presbiteriana, batista, CCB, são igrejas que são mais antigas, ela conserva e entende esse histórico que você falou da libertação. Irmãos, sou pentecostal até o tutano, eu planto bananeira, dou carrinho de fogo. Mas, infelizmente, é uma coisa que tem de errado. Não analisamos a Bíblia como deve ser. Eu tenho a vontade de fazer o curso teológico, Luciano. Mas, ser sincero, eu prefiro fazer na batista ou na presbiteriana.
Tem muita coisa que não vai bater com a gente, mas por quê? Como você falou, eles conservam aqueles ensinamentos lá de Então, trás. é por isso que eu falei que em 1990 houve assim, a igreja, principalmente a igreja pela nossa denominação, perdeu sua Essência essência identificada, doutrinária. doutrinária em relação. Surgiu vários segmentos, vamos dizer assim. Eu, quando muito criança, na Assembleia de Deus, não existia uma atitude assim de você pular com o Espírito Santo. Uhum. Tinha Bater palma. bater palma. Fui várias vezes, como criança, Deus me usava eu pulava no poder de Deus, mas ainda assim não tinha uma orientação dos pastores, e ele falou, não, deixa o rapaz fazer a sua meninice ali. Não há uma orientação, ele deixava à vontade, a liberdade em relação a isso. O que acontece? Aí, quando nós não estamos preocupados com a educação Espiritual. cristã, entra as artimanhas do adversário. Mas, ô, Luciano, você não acha que é muito de falta de conhecimento, muito de emocionalismo e um pouco de má fé e manipulação? Porque, veja bem, numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Numa terra de banguela, quem tem 2 dentes tá abafando. Então o camarada, ele abre uma portinha, que abre-se igreja igual como se abre loja de açaí. E aí, o camarada tem um mínimo de conhecimento teológico e um bando de gente com preguiça de ler a Bíblia, que não é beriano, e que se eu falar que essa xícara aqui, se eu ungir ela e quem beber nessa xícara vai ser curado, e muita gente vai acreditar, você não acha que existe um muito de emocionalismo? Eu trabalho muito emocional, músicas com cunho emocional, orações com cunho emocional, porque a oração pode ser a seguinte: se eu fechar meu olho e falar assim, eu abençoo aqui, Luciano, essa oração é tão válida quanto aquela que fala 300 línguas, dá 3 pulos para o alto, é tão válida quanto. Então, eu acho que se investe muito no emocionalismo, desculpa até o termo, Entretenimento. mais do que isso, Rodrigo, é teatral. Se investe muito na arte cênica do culto. O pregador ele tem que levantar uivos, o pregador tem que levantar aqueles glórias, o pregador tem que levantar aplauso, O paqueadozinho do pregador. O pregador ele não pode abrir a Bíblia e falar, olha, a Bíblia fala assim, assim, sim, é bom para a tua vida que você faça assim, assim. Esse pregador não é bom. Então, investe muito em emocionalismo. A população, o cristão médio, ele está mal acostumado com culto que seja emocional, não seja racional, que a Bíblia fala de culto racional, está lá em Romanos 12. É o culto racional, que é o que nós estamos fazendo aqui, te levando a racionalizar, raciocinar, a pensar. Paulo, ele pregava por 4 horas. Vai chamar um pregador Mensagem hoje. espada, chata e comprida. Chata e comprida, mas você não pode pregar mais isso hoje. Então, há muito de emocionalismo, há muito de charlatanismo e manipulação, hoje, na minha opinião. E até que ponto, Luciano, você acha que a falta de conhecimento ela ajuda ao oportunismo? Isso é complicado, rapaz. Estamos numa situação. Mas você acha que o tempo hoje está para isso? Hoje as pessoas dizem, eu não quero nem saber. Se está fazendo do jeito. Eu estou emocionado, estou me arrepiando e tal. O povo não quer nem saber de palavra, quer saber de arrepiar. Tem 2 lados, né, Luciano? Isso aí é culpa de quem ensinou, como você falou, Olha, não, a liderança não se preocupou, e culpa da minha pessoa não procurar saber o que é a verdade, se é exato. realmente Deus ou não. Então é culpa dos 2 lados. É justamente essa fome com a vontade de comer, sabe? Eu vi um rapaz no Instagram, excelente pensamento que ele trouxe, que foi criado dentro do ser humano. O Deus não criou o homem com medo. Não tem Com medo. Tem medo. Porque adquiriu medo Adquiriu medo depois do pecado. O pecado e se tornou medo. Nós, como os pais, vamos dizer assim, nós sempre pensamos nos nossos filhos e não, cuidado. Então, vamos dizer assim, eu sou desde pequeno na igreja. A igreja, a atitude dos irmãos anciões, ele tinha uma atitude Áspera.
Não áspera, não. É uma Rígida. atitude simples. Hum, Uma simplicidade. Exato, Luciano. E, Você tocou num e ponto isso, agora assim, fundamental. tudo para ele era importante. Ele colocava a Bíblia em primeiro lugar e Deus. Tudo que ele ia construir, Deus estava na frente da situação, mesmo com a simplicidade que ele tinha. Quando começou assim, o ensinamento bíblico, que aí a teologia foi da prosperidade. não, a teologia, quando ela foi assim, o ensinamento da teologia entrou na igreja, só que entrou de uma maneira que o mediatismo, o misticismo, Merecimento. e foi querendo entrar. Foi assim, eu não sou graduado. Eu fiz o curso de teologia básico, que é o médio ali. Mas você é muito autodidata, né, Luciano? Eu percebo isso em você. Lê muito, né? Eu busco muito e através disso. Só que, assim, para as pessoas que são de uma elite, você está ultrapassado. Você não precisa de um técnico. Essa simplicidade, a elite, ela tem que começar a perceber que você tem o quê? Uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade, Um diferencial. um diferencial para instruir e mostrar a essas pessoas da essência como era a igreja. Entendi. A igreja ela tem que trazer isso. Por isso que acontece, com a liberdade, entrou a libertinagem. Nesse ponto, Luciano, eu vou fazer aqui um gancho, que a gente está falando, você falou uma coisa que eu achei muito importante. O presbitério da igreja, a palavra presbítero quer dizer os anciãos, né? Quando a gente fala presbitério, e eu acho até uma certa distorção em cima disso, sabe, Luciano? Às vezes, em quem nós deveríamos buscar um aconselhamento, ainda estão muito imaturos. Eu não estou falando questão de idade, eu falo maturidade espiritual. Eu acho isso formação de pastores, formação de líderes, meio quase que uma linha de montagem. E aí não é só você formar teologicamente uma pessoa, não é só você formar liturgicamente a pessoa tem que ter uma formação espiritual de experiência, tem que ter aquela tarimba, tem que ter, estar curtido, né, trabalhar, forjado por Deus. Hoje não tem muito, hoje perdeu um pouco essa característica do ser forjado por Deus. Hoje você faz um curso, faz uma faculdade. É como a gente foi um tema que a gente fez outro dia, que foi os profissionais da fé, que hoje é isso, cria-se um pastor, mas o pastor tem que ter a vocação, o pastor tem que ter o chamado, o pastor tem que ter a forja de Deus para que ele se torne pastor. Eu simplesmente não posso dizer, olha, passo a passo, você faz uma faculdade, isso tem uma carteirinha pastor. Não é bem por aí. Eu ainda acredito, me chamem de antiquado, uma coisa chamada chamado de Deus. Tem que ter intimidade com Deus ainda, que muito sabe? E isso hoje, sabe, Luciano, tá tão profissional o negócio, que forma-se pastor como se forma um médico, um engenheiro, até parece que tem uma chamada, o cara tem que ter uma chamada para a profissão. Às vezes o cara se forma na profissão que não é bom. Às vezes o cara se forma em engenheiro, mas ele é bom em cozinha, sei lá. Então, hoje se forma-se, foi errado, desculpa, tá, gente? Atropelei o gorduchinho bigodudo. Gordinho bigodudo é o português, né? Passei com o caminhão por cima dele. Hoje, forma-se pastores e líderes de uma forma muito técnica e profissional. E está faltando a forja de Deus, na minha humilde e simples opinião. A gente puxou um assunto uma vez sobre crente política. Teve uns pastores que pregam muito, vamos ser sinceros, e foram ser candidato. Pois é. Né? Aí a questão, teve uns, pelo menos da mídia, 4. Você deve saber quem é. Os 4 que teve aí. 2 aqui do Rio, um da Bahia e um da Paraíba. Sim. Então, assim, até já conversei com o Felipe, assim, as pessoas... Deus separa pessoas para ser um político bom. Sim ou não? Sim. Mas a questão é assim, se Deus me chamou para ser um pregador, ganhador de alma, o que eu vou fazer na política? Então, assim, para mim, há um interesse próprio e financeiro nessa questão, que, como Paulo falou, cada um fique na vocação que foi chamado, entendeu? Se eu fui chamado para isso, irmão, foi até tanto que Deus está no negócio que não ganhou. Porque você não, eu quero você,
como tem outros aí que tá na política. Eu acho que ele tem os dois lados, que ele é um pregador, só que agora caiu muito, mas como político ele é muito bom, né? Ele lá de São Paulo. Então, assim, cada um tem que na vocação, mas a questão é o seguinte: hoje eu vou para aquilo que me dá mais dinheiro. Entendeu? Então, se minha chamada é para pregar, irmão, feito o Jorge Spurgeon falou, o Charles Spurgeon, por os alunos dele falando na cena dele, falando assim: se a rainha da Inglaterra vos chamar para ser embaixador do país, não vos rebaixe, porque vós sois embaixador do céu. Então, ele tinha o algo do céu tão extraordinário que o que você fizesse aqui na terra seria inferior àquilo que Deus lhe chamou. Então, eu sou honrado em ser um pregador, mesmo que eu não pregue nos púlpitos, mas eu sou honrado em ser um pregador do que ser um político. O grande problema é que os pastores, a liderança hoje, né? Assim, o evangélicos entram no meio para se beneficiar ou tentar defender a causa cristã. Também. O que não é errado. Que não é errado. Porque precisamos de representantes como teve na Bíblia, teve na Babilônia, representantes teve de 4. Alto nível. Eles representaram muito bem. No Egito também. No Egito, com José, no Egito. Na Pérsia, com sim, mas Neemias. Aí pega, o que pega é o título. José ele não era pastor. José ele era governador. Ele era um governador crente. O que eu levanto, a bola que eu levanto, é o pastor que sai da sua chamada pastoral para se aventurar. E aí, sabe-se lá qual é a motivação? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter representação, sabe, Luciano? Tem que ter, sim. Temos que ter, sim, óbvio. Então, por exemplo, Nicolas Ferreira, ele não é pastor, ele é um político, mas é cristão. O que me causaria espanto, por exemplo, é a gente perder um grande pregador, um grande pastoreador de ovelhas para a política. Porque é um prejuízo. É isso mesmo. Mas sabe? Aí ele mesmo está levando o seu cargo a um delito, esse bem prazer para si. Mas na tua opinião, o que leva isso? O que leva o camarada a trocar o paletó de pastor pelo paletó do plenário? Para ele é defender a causa dos evangélicos, né? Mas quando chega lá, até já falei com ele, é bacana, é legal, mas quando chega lá, irmão, eu até falei com ele, é muito dinheiro. A política brasileira... A gente não pode demonizar a política. Não. A política brasileira é um pouco complicada, rapaz. Assim, eu vou dizer de experiência própria, assim, eu nunca assim, me interessei, assim, quem era Jair Bolsonaro? Era um deputado, nunca votei nele. Mas quando eu conhecia. Quando ele veio com sua proposta de governo no seu mandato para presidente, eu vi ele vai colocar todo mundo técnico fazer isso, não vai fazer as alianças que ele tem que fazer, não vai comprar como os governos anteriores fizeram e troca de tal forma. Vamos ver o que eles fizeram com o Polo. Muitos pensam que foi o povo que tirou o Polo lá. Mas nunca foi. Ali é o Senado que a própria Dilma. Mas o judiciário, desculpa dizer assim, o judiciário, ele comandava. Assim, praticamente no primeiro mandato do Bolsonaro, ele apresentou como era o cenário no Congresso e na Câmara Judiciário. Então, é assim, os pastores que outrora entraram para a política, ele queria fazer isso, mas viu que a dificuldade era enorme. O sistema é maior, né? O sistema é muito grande. Você tem que trabalhar com barganha, igual o nosso trabalho, que às vezes você não pode falar algumas verdades para o seu patrão, para o seu colega, que ele é teu chefe. E na igreja também, não pode falar algo. Não pode falar algo, porque você vai ser impedido de pregar, de falar. Vai pro banco. Vai fazer como você quer ser Quem quer ser João Batista? Quem quer ser um João Batista no deserto, que ele começar a pregar, raça primeiro, converter. Nós não, eu vou dizer assim, adúltero. Nós não estamos preparados, assim, nos primeiros cristãos na época, que era perseguido realmente, jogado. Esse livro que eu estou até lendo aqui, a mulher grávida,
jogar na cova dos demônios. Qual livro, Luciano? Esse A gente vai aqui mostrar agora. aqui. Corta pra cá, menino. Pode falar, É pode falar. muito bom. E jogar. Histórias. E vejo que nós não estamos preparados para isso. Porque quando você é isolado, você, pô, eu preciso falar. Ou você precisa fazer. Como até, né, o presidente fez. Ele teve que dar alguns cargos para supostamente central Tem uma negociação, né? para Tem que ter. fazer aquela jogada política. Por isso que, assim, Tem que trazer aliados. foi tanta embate de aceitação de vários pastores entrar na política e alegar, vou defender a causa da igreja. Não tem a defesa do evangelho, a nossa fé, a base bíblica. Quando ele utiliza essa palavra, para mim é uma palavra. É um chamariz, né? É um jargão para chamar os eleitores e votar. Vota nele. Como muitos nós fizemos aqui no governo aqui. Porque para defender a igreja tem que pregar, né? Muitos aí foram nas igrejas, conseguiram votos e inclusive temos maus exemplos. Roubalheira. Luciano. E aí fica nessa situação. Quando entra uma pessoa de boa índole e caráter, a dificuldade que a igreja está tendo de aceitação em relação ao presidente Bolsonaro é muito grande. E você tem que ver a proposta do governo, não como a pessoa é ou como ela age. A proposta do governo que está vendo para a população. A política, ela não é ruim. A politicagem que é ruim. Isso eu vejo assim, nós como cristãos, nós temos que entender essa situação. Quando foi na questão de quando o povo escolheu, queria um rei, por que o povo escolheu um rei? Porque ele via que no vizinho, nos países vizinhos, tinha um rei e eles não tinham. Mas ele tinha o maior rei. Trocaram Deus por um homem. Caramba. Mas aí é que tá, Luciano. Eu vou pegar um gancho aqui da tua fala. Um camarada chega lá e aí ele meio que tem que se render ao sistema que está lá, esse moedor de gente que é a nossa política, a articulação política brasileira. Temos 32 partidos, não sei para que tanto partido. Nós temos ali o Centrão, que é o grande manipulador, que pende para onde tem a grana. Nós temos o judiciário que está extrapolando. Queria até falar contigo isso depois. E aí você cai de paraquedas nisso aí, você está com boa intenção, você cai de paraquedas. E aí você tem que equacionar todo esse cenário. Um judiciário autoritário, uma massa política de deputados corrupta, né, transigente, fica transitando ali, colado. Tem tantos partidos que eles conseguem mudar de opinião, de manhã fala coisa, à tarde outra e à noite fala outra. E aí, fala assim, poxa, se eu não me render a esse sistema, eu não progredo. Ou você se mistura ou você não faz nada. E aí, eu pergunto, qual é o cunha que nós levamos? Aqui, olha, cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Representante de Cristo. E aí, a gente falou isso no outro podcast, Luciano. Eu vou pegar a nossa fala do último podcast com o gancho que você falou. Chegou lá, eu vou ter que me render esse sistema, senão eu não consigo trabalhar. O que Cristo faria se chegasse lá? Não deveria ser essa a nossa pergunta? Cristo no meu lugar, o que faria? Não tem que ser esse o nosso norte de ação? Ou seja, tudo que eu vou fazer, seja na minha casa, no meu trabalho, ou na igreja, em qualquer ambiente, as minhas ações devem ser pautadas, ou deve ter um paradigma, um referencial. A mente de Cristo. A mente de Cristo, a metanoia. Então, Cristo lá, o que ele faria? Ele ia destruir tudo ali. Dá bico todo mundo. Não tinha como, não. Dá chicotada de todo mundo. Ele ia destruir tudo ali. A corrupção ali é o clube da corrupção, né, Luciano? Totalmente isso tudo. Por isso, assim, para mexer uma estrutura é bem complicado. Nós vemos nossa estrutura institucional religiosa. Jesus passou por algo parecido, Luciano? Ele, quando entrou no templo, ele falou, né? Ele destruiu em 3 dias. Aí
os sacerdotes. Não, mas O único que bateu no sistema foi Jesus. exatamente. Não, E assim, venceu. um O camarada. único que bateu no sistema. Não, na terreno, não Olha, assim, supostamente, não. Não, ele Não, respeitou, tal. Mas aquela questão, o sistema religioso queria abafar ele, até porque preparavam situações, se a gente observar, com a mulher a adúltera lá, para pegar Jesus. E ele sempre tinha. É hoje que acontece, não é que Bolsonaro é Jesus. Isso aí tá. Não, Mas hoje o que é que acontece? O cara que tá. Ele, meu irmão, em toda a política brasileira, desde que nasceu, ele foi o único que fez a diferença. Ele que vê um sistema, ele, peraí, não é assim não. Ele Sim, foi uma não. resistência muito grande, né? Não é que ele é Jesus, jamais. Mas é um cara que, em pouco tempo, 2 anos, porque 2 anos de pandemia, ele fez bastante diferença. A pessoa que não gosta dele, pô, tem seu motivo, beleza. Dele apresentou para o povo brasileiro como que é a Câmara, como é o Congresso. Exatamente, ele Como devassou. é os Até então Até então era um negócio meio que o pessoal ninguém conhecia. Não, e ninguém Ele rasgou o negócio. É verdade, Isso é ninguém importante, conhecia. isso é importante. Ele abriu o véu e mostrou que é Exatamente. a política Os brasileira. bastidores. Bastidores, como que é. Ele Exatamente. mostrou. Isso, todo o povo brasileiro hoje sabe quem é o presidente da Câmara. Ser sincero, Quem é o eu não sabia presidente do antes Congresso. dele o que era STF. Quem o presidente Eu não sabia o que era. ninguém sabia. STF, TSE, STJ. Hoje está tendo um boom muito grande porque o povo brasileiro, o Brasil acordou Pra para a política. política. E aí você vê essa grande polarização. Isso. Agora, Luciano, ainda vou insistir que eu sou chato tipo Zé Gotinho. Olha, cenário político Jesus. Vamos lá. Olha como a gente consegue identificar. Nós temos uma extrema esquerda, liderada por Barrabás, por isso que ele foi preso, porque era um cara que... É verdade. Gente, procura aí, dá um Google. Não, eu tô mentindo? Eu tenho coordenador de escola dominical aqui para... Ele foi preso justamente porque ele batia de frente, de forma violenta. Procura ver como é que... Ele era um agitador político. Era um agitador político. E ele... assaltava. Exato. Matava. E ele fazia isso justamente porque ele tinha essa... Olha, eu vou me rebelar contra um sistema político opressor. Não é esse o grande argumento da esquerda? Nos rebelar contra o argumento opressor, sobre um sistema opressor, inclusive com violência. E já eu falo sobre isso aí. É só você ver como é que o MST trabalha lá nas terras, como é que os sem-teto, às vezes, embaixo. Então, por muita Protestos violência. da esquerda. Protestos violentos. Universitários, Violentos. jovens da misericórdia. A gente pode falar isso já. Aí nós temos ali, eu vou pegar o cenário político ali, geopolítico ali de Cristo. Nós temos ali uma extrema esquerda, Barrabás liderando. Nós temos ali uma igreja atuante de forma... política, né? Não, de uma forma combativa. João Batista. João Batista, ele não tinha violência, mas a pregação dele era muito contundente. Ele não media a palavra. Arrependimento. O Sindério não. O Sindério era o centrão. Onde estivesse dando dinheiro, ele pendia. Fazia vista grossa e tal. Pressionava o Supremo Tribunal, né? Que quando Jesus foi levado primeiro para ser julgado ali de madrugada. Olha que coisa arbitrária. Quanta coisa arbitrária que o nosso judiciário não está fazendo hoje. O Senado já julgou muita lei de madrugada. Como é que... Aí eu te pergunto, pois é, exato. E aí eu te pergunto, como é que Jesus lidava com esses diversos cenários? Com os Barrabás da vida, com o João Batista. Olha, não houve profeta maior, mas João Batista ele fez opção. Vou pregar a verdade, mas sei que serei excluído. Hoje todo mundo quer bater no peito e falar a verdade, mas quantos cancelaram? É só dizer que vão cancelar teu canal que tu rapidinho muda de ideia. Rapidinho tu muda de opinião. Você está disposto a viver no deserto? Hoje o deserto não é o deserto, não. Hoje o deserto é ser cancelado, seu canal ser desmonetizado. Graças a Deus, nosso canal aqui é pequeno. A gente não lucra nada com isso aqui, a não ser dizer a verdade. Mas quantas pessoas, para falar a verdade, falam uma coisa hoje, quando eu me lembro que o Monark no Flow, quando ele falou uma bobajada, sem tamanho, ele defendeu o fascismo, e aí muita gente que era amiguinho do Monark rapidinho, olha, não sou mais amigo do Monark, então, você para falar a verdade, saiba que se você for falar a verdade, você vai ser jogado, estereotipizado para o deserto. Independente do que ele fez. Exato. Só que hoje, Luciano, hoje as pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. E aí João Batista representa, eu acho que João Batista meio que representa a gente, sabe, Rodrigo? Que a gente vai tomar, já está tomando na cabeça já, muita coisa. A bordoada? Já. Ih, você está por fora. Olha, porque às vezes tocar em temas como dízimos e ofertas,
tocar em temas como mercenários da fé, tocar em termos política e igreja, Corrida eclesiástica. corrida eclesiástica. E aí você fala isso, você é jogado para o deserto. E aí você tem Cristo. João Batista foi degolado, Barrabás foi preso, depois foi solto, mas Jesus, ele teve a atitude que espera de nós, porque somos cristãos. Jesus em nenhum momento ele se rebelou contra o sistema, mas ele Sempre respeitou a lei. não, ele com a palavra, ele corroborava o plano de Deus pelo sistema. Foi a famosa frase de quem é a cara dessa moeda, César. Então dê César o que é de César. Cumpra o seu papel como cristão, vote com Como consciência, cidadão. como cidadão. Agora, dentro da igreja, seja crente. Aquelas 2 horas de culto é para cultuar a Deus. Não é para fazer púlpito, palanque para político. E você puxa um gancho. Rapaz, eu vi um vídeo aí, dentro da igreja, com aquele hino, o Joquebed, mas ele vai morrer. Rapaz, irmão, sou de direita, tá? Não sou extremo, porque extremo de um lado serve. Extrema esquerda não presta nenhum extremo. Até Deus falou, não sei de santos, demasiadamente. Aí, o povo canta dentro da igreja. Ô Bolsonaro, você não vai morrer, já posso ouvir o choro do PT, irmão. Que é isso? A igreja, o que você falou, a liberdade trouxe a libertinagem. Libertinagem, ela é pecado. Aí o povo começou a cantar, a ovacionar. Outra coisa, irmão, eu sou a favor de Bolsonaro, mas é uma questão. Igreja, não é para dar microfone para presidente. Isso é eu. Ah, meu irmão, igreja. Irmão, nosso presidente está ali, o presidente Jair Bolsonaro está ali. Vamos orar por ele. Deus abençoe, vamos orar. Dentro da igreja é o seguinte, o cara é juiz, ele é juiz lá fora, aqui ele é servo. Ah, o cara é advogado, ele é advogado lá fora, aqui ele é servo. Ah, mas ele é desembargador lá fora, aqui ele é servo. A autoridade maior aqui é Jesus. Então, irmão, todo respeito. Isso não vai desmerecer a pessoa, porque, irmão, dentro da igreja há uma autoridade maior que a de Jesus. E depois há uma autoridade também eclesiástica. Só que as pessoas pegam, estão ovacionando dentro da igreja, ovacionando os políticos, seja ele de direita ou de esquerda. Só que a direita, irmão, tem que dar exemplo. A gente que é cristão, os pastores botam o camarim da igreja e começam a ovacionar, bater palma. Irmão, isso, aí eu faço uma pergunta agora para o nosso irmão Luciano. A igreja e a política. O que você acha do cenário hoje da igreja com a política? Desculpa, vou somar só a pergunta com o meu irmão aqui. Essa questão de você transformar a igreja num pano de fundo para a política. Não é bom. Não é bom. Eu também concordo com você, não é bom. Não, isso não é viável. Tu tá ali para cultuar a Deus. Tu quer café? Dentro de um culto, né? Dentro de uma instituição. Agora, só que é o seguinte, a igreja, ela tá espaldada A palavra. Carta Magna. A Bíblia. Não, já existe uma Constituição brasileira. Essa Constituição brasileira... Não, assim, mas a igreja... Ela tem que ser regida por ela. Pela Bíblia. Não, mas a gente temos que respeitar a Constituição. Ah, não, sim. O pastor que está eclesiástico ali na sua autoridade, entrou uma autoridade, seja do Congresso Judiciário ou da Câmara, que for um vereador, né? Mas te apresenta, né? Tem que apresentar. Agora, se ele quiser não microfone, fica a critério dele. Isso aí, assim, você como autoridade eclesiástica, você não pode impedir ele. Agora, assim, será que ele profere a mesma fé do que eu? Essa que houve uma confusão na igreja, porque o político, ele vamos dizer assim, não profere a mesma fé do que a minha, e só que ele que tem que ter, aí que assim, tem que ter a ética, tem que ter ética. Mas será que assim, nós brasileiros temos uma ética? Não tem ética. A política, ela não tem ética. Mas dentro da igreja, Luciano, o que não tem prevalece? É o estatuto, quer dizer, a palavra do Senhor, mas é o estatuto ou a Constituição? Porque você falou que a igreja, são autoridades, a tal, igreja, a instituição. instituição. Tem o presidente, o prefeito, é obrigado a dar a porta dele? A instituição, ela está espaldada dentro da Constituição. Mas é obrigado a dar o microfone para ele lá, se falar no apresentar ele. Não, sim, apresentar. Ele. Mas assim, vamos ouvir
Eu sou obrigado a fazer isso? Assim, a igreja é obrigada a fazer isso? Você está sendo uma pessoa modesta, educada, porque entrou uma autoridade dentro da sua instituição religiosa. Então você está sendo uma pessoa educada. Então, por isso, assim, eu vou até entender com a questão do Felipe ele falou, em questão, nós temos que ter sabedoria. O que Cristo ia fazer? Equilíbrio, né? Quando ele curou o paralítico, o cego, ele vai lá e fala com quem? Com autoridade. Apresenta ele lá. O que aconteceu com você. Que você foi curado. Apóstolo Paulo, em suas cartas, ele primeiro, quando ele visitava uma cidade, ele ia primeiro na sinagoga. Na sinagoga que representava ali, naquele momento ali. Então nós temos, querendo, né? Nós como cristãos temos que ter ética. E também quem é o convidado também tem que ter a ética. Aí vai depender. Como você falou, não professa a mesma fé. E aí? Essa a questão é assim. Mas aí o pastor ele tem que selecionar o seu político. E qual político você quer convidar ele lá. Ele foi eleito. Querendo ou não querendo, todos nós temos que aceitar. A maioria votou numa pessoa. Infelizmente, estamos dentro de um sistema, né? E você vai querendo ou não, você vai ter que respeitar isso. Então, por isso que se chama uma lei, uma Constituição, e aí você vai ter que doutrinar os seus cristãos, né? Os seus membros, a pensar em... Aí, para evitar isso, é melhor se afastar da política? A igreja tem que se afastar. Não tem um posicionamento político. Olha, desde Constantino, eu acho que nunca deu certo essa fusão igreja-estado. Nunca deu. Agora, a pergunta do Rodrigo, eu até entendi bem, e eu também entendi sua posição, sabe? Nós temos aqui nós temos a Carta Magna do país, que é a Constituição. Dentro da igreja, se vai deixar o biscoitinho aqui, deixa aqui para comer aqui, tá? Então, porque chega diferenciado, tá, pessoal? Que é outro nível. Então, eu entendo, né? Nós temos ali a Constituição, que é a Carta Magna do país. Dentro da igreja, nosso pilar de fé, que é a palavra de Deus, naquele momento, e eu acho que foi nesse aspecto aí que o Rodrigo perguntou, naquele momento ali de culto, o nosso referencial de autoridade, o nosso referencial de pilar de vida é a Bíblia, e as autoridades eclesiásticas que estão ali naquele momento em loco, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele evangelista, e aí quando entra uma autoridade, seja um deputado, um vereador, um prefeito, é claro que um presidente, a gente tem que entender o seguinte, o presidente é o chefe do Estado, do país, então é claro que tem que haver um local de honra. A nossa questão, e a gente até colocou isso no podcast uma vez, não foi? Púlpito? É exato, né, o Rodrigo? A gente questionou essa questão. Para mim, assim, o púlpito é um lugar... Não, é isso mesmo, é um lugar de destaque. Foi o que eu falei por uma vez. Às vezes o cara... Para mim, não que seja destaque. Não, ser destaque, mas para muita gente o púlpito é santo, é não sei o que e tal. Temos que tirar essa referência que o púlpito... É o templocentrismo. Mas hoje tem que... Não, porque o púlpito é santo, não sei o que. Foi o que eu falei no podcast antes. Aí você falou, o cara não professa a mesma fé. Aí nada contra, o cara um dia antes estava fazendo um trabalho, fazendo despacho. Aí o cara é político, chega lá, dá o microfone pro camarada. Aí muitas vezes o Luciano, que é o porteiro ali, tá ali, irmãos, vamos sentar, dando um copo d'água, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E não tem a oportunidade de trazer uma palavra, né? É como por isso que eu perguntei, no âmbito da igreja, tem que dar essa oportunidade, porque a Bíblia ela vai dizer em Atos capítulo 5, e verso 29, que os apóstolos foram perseguidos. E os apóstolos em nenhum momento deixou de desrespeitar as autoridades. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele não deixou de desrespeitar a autoridade. Mas aí Pedro e os apóstolos, ele vai dizer assim, se você puder colocar aí, Felipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 29, isso fala da perseguição que Pedro teve, né, quando ficaram cheios de invejas ali, dos seus companheiros que estavam pegando a palavra, e por isso mandaram prender eles. E o que é que acontece?
eles, depois que está no meio de todos ali, tinha as autoridades, era a sinagoga, todo mundo. Ele vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 19. Dá só um segundinho, tá? Ele vai dizer dessa forma assim, porque Pedro estavam pregando a palavra. Só pregando o evangelho. Não tinha, até porque onde eles estavam, onde eles iam, era pregar a palavra e ser perseguido. 5:19, né? 5:29. 29. Atos 5:29. Pedro, ele vai dizer dessa forma aqui, tá aí, Felipe? Já na tela já? Já está na... Atos 5:29. Pedro e os outros, também tá no NVI, vai estar igual aí. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui, para NVI. nossa audiência, está aparecendo assim. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa, assim, é uma pequena diferença de vocábulo, tá? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aliás, Rodrigo, essa é uma palavra muito bem colocada, tá? E isso aí a gente colocou no outro podcast, inclusive com a argumentação sua, sobre esse mesmo tema. Eu acho que é importante a gente salientar essa passagem aqui nessa mesa redonda. Porque o que importa primeiro é a palavra de Deus, é o que Pedro está dizendo. E na King James, ela vai ser muito mais enfática. Ela vai dizer assim, ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário, olha só o que ela fala aqui, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. Então aqui, Pedro diz assim, olha, a gente tem que respeitar vocês têm o seu, né, tem que respeitar como cidadão. Mas o texto vai dizer que é necessário primeiro obedecer a Deus e depois, aqui vai dizer, às autoridades humanas. Então assim, o que para mim, o que prevalece na igreja, todo respeito à Constituição, não estou aqui desfazendo dela, mas a nosso manual de fé não tem Constituição, não tem nada. A Bíblia é mais antiga que a Constituição. Né? Né? Então, não, assim, primeiro, né? mas tem um ponto de equilíbrio aí. Não, tem. Tem um ponto de equilíbrio. Eu concordo com ele, mas a questão é o seguinte: os homens estão deixando a Bíblia do lado, aí vem a politicagem, aí entra no meio. Aí tem que, como a Bíblia vai dizer assim, dar honra a quem merece honra, sem dúvida. Mas aí, como você entrou e bateu num negócio crucial. Se o cara não professa a mesma fé, muitas vezes é uma fé que é contrário à nossa, aí você pega, coloca esse camarada lá, aí vão dizer, gente, peraí, esse cara aí, sabe, muitas vezes o cara é prostituto, é adúltero, né, é corrupto, é ladrão, é beberrão, aí o cara, pô, tá no público da igreja, a imagem que fica. Mas há uma autoridade sobre ele imposta por Deus. Você vê a situação dos pastores que seguem, né, gostam bastante de um presidente, né, da esquerda, o Lula, né, de tal forma. Tudo bem. Ele assim, saqueou o. Faz parte do jogo democrático, né? Eu não entendo, mas faz parte do jogo. Saqueou ou literalmente foi comprovado. E mesmo assim, eu tenho entendimento da palavra, eu compreendo a palavra, e mesmo assim eu vou ao lado de uma pessoa que, vou perdoar ele? Não, Deus perdoa. Que é contra, e tem alguns princípios dele biológicos, irmãos. Perdão é uma coisa. O que eu quero salientar, compactuar com ela é outra. Né? É assim, todo político ele tem que ler a Constituição brasileira. Se ele não ler, é o dever de casa, né? É o dever de casa. Como nós cristãos não temos que ler a Bíblia. Exato. E se ele entrou numa residência, num estabelecimento, ou seja, que for uma instituição religiosa, ele leu a Constituição brasileira. Então ali é vedado, né? Ali é um lugar a qual se reverencia o que? Ao nosso culto. É uma nossa divindade. Liturgia. Então ele tem que respeitar, ele vai ser respeitado e ele tem que respeitar também. Ele tem que entender isso. Se o pastor tem que apresentar ele. Sem dúvida, e ele, claro, dá uma ética, ele vai aceitar ou não. Se ele vai fazer um ato político, muito, né? A maioria aproveita, né? Vai surfando da onda. Aquela Maria, que foi vice do Haddad. Marina. Eu esqueci o nome dela, que foi até na igreja lá, na igreja católica.
Verdade. E todo mundo virou crente, cristão. Olha só, todo mundo se converte, né? Mas olha, isso aí é uma coisa de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, vamos botar, né? Que antes a gente, e nada, ninguém ligava. Agora o pessoal faz questão de ser crente. Né? Mas ainda eu fico com o que Atos falou, 5:29. É isso que a redenção não está entendendo. Eu respeito você que é de esquerda, não tem problema, até porque a filosofia da esquerda, na teoria, pô, tem muita coisa bacana. O problema é você apoiar. Eu também não acho que não tem nada de bacana, não. Porque assim, veja só, torna a pessoa. o socialismo, na teoria, não é bom. não é boa? Não, olha só, gente. Não, vamos lá, gente, vamos O lá. assistencialismo não é bom. Não. Pra ninguém. Como que a assistência não é boa? O assistencialismo não. Por que não? O assistencialismo não é bom. Porque você torna uma pessoa preguiçosa. Não, sim, não. Aí é que tá. Assim, Deus ele deu o. Mas é porque há muita confusão, sabe, o Luciano, sem querer te cortar, com relação na igreja primitiva, onde todo mundo. Que isso aí. Assistencialismo ali. Não, mas olha só, há um sofismo ali, há um sofismo. Vamos expressar aqui. A questão é a seguinte: você falou da assistência. Qual é a assistência? Não, assistência é uma coisa. Assistencialismo. Manter-se o assistencialismo. Então, é uma forma de uma assistência que o governo dá pro povo. O dinheiro. Não. O Estado não tem que dar o dinheiro. Aí, não tem que dar o peixe. Isso aí que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Foi o que ele falou. O socialismo, ele acaba de que forma? É feito o Felipe falou. Se eu trabalho mais e o Felipe trabalha menos, eu tenho que trabalhar por dois. Então, o socialismo pega isso. Ele pega tudo e divide todos. Mas muitas vezes o cara entende o quê? Peraí. É o que o pessoal da esquerda faz. Não, a gente tem que colocar benefício pro povo. Pô, beleza, mas a questão, qual benefício? O cara fica preguiçoso de trabalhar em casa? Como o provérbio fala, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então a gente vê que um partido, ele quer estimular a pessoa a tomar a terra dos outros, a tomar na casa dos outros, a entrar dentro da igreja dos outros. Então, assim, eu não vejo, eu não me passa na minha cabeça pastores, não falar da pessoa, mas que defende essas ideias. Assim, Bíblia, ele não tem. O cristianismo não tá, porque começa, não, porque, não, irmão, Jesus nada. Como também de direita, defender arma. A Bíblia não diz isso. O texto que Jesus fala de vender a carne, o contexto é diferente. Vamos ser sinceros. Então, assim, irmão, o crente, porque tem que ter arma, irmão? A arma do crente é a Bíblia. Como cidadão, eu concordo. Agora, assim, não vamos trazer contexto para apoiar uma coisa que a Bíblia não apoia. Literalmente, porque tem que ter contexto, porque texto sem contexto ele é pretexto para heresia. Então, tanto a esquerda quanto a direita está usando a Bíblia para fomentar os seus ideais. E para mim, a Bíblia e política que vai acontecer, ela é neutra. Como eu falei em outros podcasts, a igreja, ela está na terra para anunciar a palavra, não é para eleger presidente, não é para eleger deputado. A igreja tem uma base, tem uma coisa que é importante, a igreja é para temperar a sociedade. Ela é o sal. Ela dá o sabor. Mas só dá sabor, Luciano? Sabor. Só dá sabor? Não. Sal também causa sede, né? Não, se você colocar mais. E hoje temos que colocar, o povo ter sede de Deus. Sal tem que ser na medida certa, sim. Então a igreja tem essa função, é dar o equilíbrio. A igreja tem que dar equilíbrio. Mas não está dando. Não está dando porque. Não estou generalizando, dizendo que é todas as igrejas, né, Luciano? Vamos também dizer. Assim, mas a grande maioria. Aí, assim, a instituição, ou igreja, ou eu. Individual, a igreja individual. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que trazer equilíbrio. Não quer dizer que eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas você tem que trazer um equilíbrio. Você tem que estar ali na direção de Cristo. É o que eu estou falando. A igreja, no Assembleia de Deus, no seu surgimento, tudo era Deus. Em 1917. E a Bíblia era um livro sagrado. Não abria mão nada disso. Luciano, sagrado. Não, eu entendo. Eu acho agora, só que nós temos que respeitar assim, a Constituição brasileira. Não, sim, sem dúvida, Luciano. Tem que estar baseado dentro disso. E a igreja, querendo ou querendo, está baseada, e a Constituição está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus serve para nós, como está nós reunindo aqui
base. Nosso manual de Mas, fé, né? como nós, sendo cidadão, o apóstolo Paulo foi preso e açoitado. Aqueles que levaram ele preso, açoitado, porque ele falou, eu sou cidadão romano. Pessoa Ele romana. fez uso da... Da cidadania. da cidadania Do dele. direito dele. Então, Por isso que ele fala em Romanos 13 das autoridades. Nós temos um direito e deveres. É o que hoje a sociedade hoje ela está se interessando pelo atos constitucional. Nós não fomos doutrinados ou educados em relação a isso. No tempo do nós, assim, não sei os irmãos, tinha moral e cívica. Sim, o SPB. E na escola você Quando era pequeno, eu cantava o hino a da bandeira da minha cidade. tinha lá o semáforo lá, verde, amarelo e vermelho. Você já tinha uma noção, pô, vermelho é isso. Hoje as crianças pensam noção, não tem. Isso mostra essa Hoje é dancinha do TikTok. Não, mas... Eu tô sendo TikTok, irmão, e tem filho de crente que eu vejo, irmão, misericórdia. É complicado. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio em cada assunto pelo seguinte. Na minha humilde opinião, a esquerda, a esquerda, se a gente for... Surgiu lá na Revolução Francesa e era o seguinte, quem queria fazer a mudança de forma violenta, ficaria à esquerda. É por isso que tem a palavra esquerda e direita. Quem queria uma mudança moderada, a direita. E que não ganha dos dois? Não tem como. Não tem como. E sabe o que acontece? Hoje falta muito equilíbrio. As pessoas têm que defender cegamente um lado e atacar cegamente o outro. Isso é errado. Porque dos dois lados há defeitos e virtudes. Como arminiano e calvinista. Exato. Agora, eu acho, só para a gente fechar a tampa dessa questão política, que a esquerda, um judeu apoiaria um partido nazista? De maneira nenhuma. Um rato apoiaria o partido do gato? Eu acho difícil. Um cristão para apoiar um partido de esquerda, onde a esquerda é clara, onde a igreja é claramente perseguida, ela quer destruir 3 pilares importantes: família, pátria e não religião. Porque são as três coisas. Olha, gente, isso aí é um movimento. Pesquisem, dê um Google. Vamos saber o que é o Sovietes. Eu vou colocar na tela, tem um livro, até as eleições eu estou fazendo a propaganda desse livro aí, que é o 1984, George Orwell. Está na tela aí para vocês darem uma olhadinha, audiência. Esse livro, ele foi escrito... Esse livro foi escrito esse escritor do início do século. E esse livro foi escrito há praticamente 70 anos atrás. E você lê, e parece que está lendo o jornal de hoje. 1984? 1984, George Orwell. E aí nós tem um outro livro. Daniel Lopes tem esse livro. Sim, tem que ler. O Revolução dos Bichos também fala muito sobre isso. Então você vai entender o que são os sovietes. Ana Carolina Campagnolo fala muito. A Ana Carolina Campagnolo, inclusive, eu li o último livro dela, Feminismo. Eu esqueci exatamente o título. Tem no Brasil Paralelo, no canal Assinatura. Não, eu não tenho essa assinatura. Vou até ver se eu adquiro aí. Muito bom. Eu gosto de política, o Terça Livre, o canal Vala dos Santos, está lá, foi exilado, está nos Estados Unidos. Tem a sua filha que país democrático para isso acontecer. Tem a sua filha que precisa justamente de ajuda, que tem uma enfermidade. E ele não tem como falar porque por causa de um cidadão que tem a caneta na mão impediu o rapaz de fazer o seu jornalismo. E assim, a censura, né? E ele foi censurado e tem aquela Bárbara lá na Mineirinha. Eu acompanho todas essas pessoas que estão passando por uma situação. Por isso que eles, assim, vêm para não dá para apoiar. Não dá para apoiar alguém que está cerceando a sua liberdade de fala, a sua liberdade de credo, a sua liberdade. O lar é algo sagrado. Eu, como pai de família, a minha casa é um lugar sagrado. A minha família, eu não quero que ninguém mexa com meus filhos, o modo de educar meus filhos, que diga para o meu filho que o jeito que ele deve vestir, o jeito que ele deve falar, estão destruindo a língua portuguesa. Aliás, nesse livro de George Orwell,
tem uma parte da polícia da inteligência, onde eles vão mudando as palavras. Então, palavras como liberdade, eles tiram no livro, né, na ficção, eles tiram do dicionário. Porque se a pessoa não falar a palavra liberdade, ela não pensa em liberdade. Então, uma das formas de eu acabar com a tua forma de pensar é acabar com a tua forma de falar. E não está fazendo diferente, tá? Todes, ilo, quer dizer, você para de pensar de forma cognitiva. Você dificulta a capacidade cognitiva. E se você não pensa, você não reage. Ideologias que também vêm incentivar outros crimes, como a liberação de pequenos furtos, a liberação das drogas e a liberação do banheiro. Irmão, uma menina de 8 anos, 12 anos, o cara, como eu vi muitas reportagens, o cara nas saidinhas da cadeia. Compartilhado, ele tira compartilhado, ele tira como na sua residência. Meu banheiro é compartilhado. Mas nós dois de uma vez? Não, tem detalhe. Gente, vamos diferenciar. Qual a diferença, Rodrigo, de banheiro unissex para banheiro compartilhado? O banheiro unissex é o da minha casa. Mas por que ele é unissex e não compartilhado? É porque vai homem e mulher, unissex é homem e mulher. Mas por que não é compartilhado, e sim unissex? É porque os cabelos só cabem um de cada vez. Exatamente. Pode até ter o unissex, mas desde que não pode. Mas eu usei sua mulher, sua esposa. Não, mas no ambiente público, por exemplo, no shopping, no shopping, um homem entrar e o homem estando lá dentro, um homem fisicamente um homem, por mais que esteja travestido de mulher, mas fisicamente ele é homem. E entra uma menininha, menina do sexo feminino. Isso é perigosíssimo. E ninguém está se dando conta disso. Legalização dos pequenos furtos, até R$2.000. Eu fui roubado. É $500. Tudo bem, mas lá, por pessoa. Mas lá o camarada anda. Ele até não é preso. Mas não se pode, ele escapar, mas não nem pode. O cara sai com os materiais, com o produto e vai embora. É legal. Pode, não, é legal. Não, peraí. Vamos. Se tornou um furto pequeno. Né? Até $500. Para ele te assaltar, você tem direito a se defender. Não, rapaz, eu tá falando. Em Califórnia é o seguinte, a lei permite que eu entre no estabelecimento e roube até $500. Eu posso pegar aquilo e ir embora livremente, por pessoa. Não é chegar assim, um assalto. Eu posso ir a um shopping. Eu pego uma roupa aqui, um negócio ali, um telefone, deu $500. Eu posso ir. Aí no outro dia eu venho de novo. Aí imagina, 5 pessoas entram lá de uma vez, cada um pega 500. Rodrigo, eu mando. Dá $2.500. Irmão, como é que você sobrevive? Assim, cada local é uma realidade. Mas olha só, cada local é uma realidade. Eu uma vez trabalhando, estava conversando com a senhora, a filha dela ganhou uma bolsa, acho que foi para a Holanda, uma coisa assim. E aí ela falou que a filha dela, nos primeiros meses, foi pegar um metrô lá. E nisso ela tá pagando assim, igual aqui, compra o passe, coloca lá e paga. E ela viu que tinha uma catraca livre, onde estava passando homem, mulher, criança, jovem. Ela não entendeu, será que é só para velho? Não, mas passou uma pessoa nova. Será que é só para mulher? Não, passou. Ela foi lá no guarda, ficou tão curiosa, falou, vem cá, aquela catraca ali onde as pessoas estão passando sem pagar, por quê? Ela falou, não, porque aqui é o seguinte, se você não tiver dinheiro para sua passagem, você vai ali e vai de graça. Aí ela falou, mas se a pessoa tiver o dinheiro e não quiser pagar, não, se a pessoa tiver o dinheiro, ela paga, né? Tipo assim, para a pessoa daquele país, é inconcebível. A honestidade. É inconcebível a pessoa ter dinheiro e querer dar um calote. Ela falou, então vamos implementar isso no Brasil, daria certo? Não, doido. Não dá porque... Já pula a catraca? É a cultura, então a gente não pode. Gente, existe uma coisa transcultural. Você não pode pegar, levar um pinguim da Patagônia e levar para o Polo Norte. São polos. Você concorda que... Totalmente diferente, né? Mas são diferentes? Sim. O pinguim pode ser que sim. Não, mas o pinguim da Patagônia, ele não vai se adaptar. Apesar de estarem em polos, há uma diferença de região, uma diferença de cultura. Eu não posso querer pegar uma coisa que está dando certo na Holanda, em Amsterdã, como legalização das drogas. Deu certo em Amsterdã. Vamos colocar aqui no Brasil? Lá está. A Europa em si está passando por uma situação bem caótica demais. É feito pega a cultura judaica, a Bíblia diz, né? Teve 2, 3 mulheres, o cara no Brasil quer casar com 3, 4 mulheres. Tem pastores, aqui é crime. Tem pastores, assim, e proféticos realmente,
o caminho do avivamento cristão está sendo apontado para o Brasil. Eu já vi muitas profecias. Então, assim, no Brasil. Mas a Europa, ela está numa situação... a França está desviada. A Europa já foi. A França está desviada. A França que já foi o grande exponencial do cristianismo. Claro, aquele cristianismo ainda católico e tal, mas a França, ela está apostatada no sentido de não crer, ela não crê mais em Deus. Ela está negando. Uma coisa é você estar fraco na fé, outra coisa é você negar. Lá a França está negando. O Islã cresceu muito lá. Então, assim, não que seja ruim o islamismo, né? Existe o extremista, entendeu? E então, a questão o próprio Estados Unidos está muito apostatado. Os Estados Unidos, os Estados Unidos ele deveria ser a grande clave do mundo do cristianismo. Os Estados Unidos já foi. Já foi, inclusive. Já foi. Exportou muito. Luteranos. Sim, não, a Inglaterra. Batistas. A Inglaterra. Ainda permanece no seu formalismo, né? A Inglaterra é aquela igreja anglicana, aquela igreja fria, mais episcopal. Tipo assim, ela não desviou, mas também não tá morna mesmo, morna para fria. O grande exponencial, na minha opinião, que deveria ser, em termos de que Deus prosperou, foi os Estados Unidos, financeiramente, potencialmente, militarmente. Mas Deus tem nada a ver com as armas. É a maior potência do mundo. É a maior potência militar do mundo. Agradeço a Susana Batista, né? Os puritanos, né? Que veio revolucionando esse capitalismo de tal forma e político também. O puritano foi tão forte que na época a Coca-Cola tirou o álcool porque viu que os puritanos estavam crescendo tanto. Não, esse povo está crescendo, vamos tirar o álcool da Coca-Cola, por isso que eu já falo na Coca-Cola não é alcoólica, mas era. Porque, veja só, é feito um pastor falando, nós temos que ser de uma forma tão grande que venha influenciar o externo. Foi o que fez com os puritanos dos Estados Unidos, que era o álcool da Coca-Cola porque eles estavam crescendo. Só que olha para o Brasil hoje, irmão. Não, a Coca-Cola tinha resíduo de cocaína. O Ítalo, ele fala isso no Terça Livre, acompanhei muito esse Terça Livre, ele fala isso. Tinha cocaína. E por que tiraram? Tiraram porque um povo influenciou, né? Aí tem uma frase que eu não sei quem é que fala, que diz assim, o cristão, quando eu penso no cristão que eu poderia ser, eu tenho vergonha do que sou. Quando eu olho para esses homens da fé, homens, pastores na África, pastores que passaram pela janela 4x20 ali, né? Que Deus dá livramento, ele veio contar seu testemunho, irmão, eu fico com vergonha, eu me sinto desviado. Quando eu vejo um livro que é muito bom, Heróis da Fé, esse livro, a gente vê George Miller, George Boyer, Moody, Charles Spurgeon, John Wesley. A gente vê a vida desses camaradas. Eu fiz Jesus, eu tenho que me converter de novo. Aí eu olho para a igreja brasileira, não são todas. A gente hoje, graças a Deus, está numa igreja que também é séria. Mas a gente vê hoje movimentos pentecostal, foi que eu e o Felipe já conversamos, vimos a Cidade da Fé, Espírito Santo em promoção. A gente vê eles mercantilizando a fé. Aí eu paro para analisar, irmãos, reteté, roda aquilo, tem igreja que não tem palavra, é só louvor e paz de Jesus. Mas, aonde é que eu tô? Eu tenho vergonha do crente que eu sou hoje. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Lamentavelmente, a Constituição brasileira abre parâmetros assim que eu quiser. Assim, aí tem ali na Rua do Acre, se eu quiser formar uma igreja, criou um nome. Sim, hoje é muito fácil. Muito fácil. Fácil de fazer isso. Não gosto da sua atitude eclesiástica e eu vou criar minha denominação. Isso tem hoje é isso. Bastante. Eu não gostei do Luciano, tá me dirigindo. Só que o Assembleia não tem assim, não. Isso está sendo assim, um emblemático, um problema muito sério. E não está tendo controle. Nem o Estado. Aí o Estado não tem. E nem os crentes. E nem os pastores têm isso. Porque muitos pensam no seu bem-prazer. Financeiramente, o seu bem-estar. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Vende a fé, manipula as pessoas. E as pessoas acreditam e começam aqui. Aqui a caneta aqui, essa caneta aqui. Tá vendo depois de olha só. A caneta que assina a tua vitória, irmão. Então, assim, precisa realmente. Lembrei, simonia.
precisa realmente tirar o ensino dogmático, né, dentro da igreja, que aí é dogmático, e aí cria o pastoral, só naquele âmbito ali. Como que era como que era a escolha de eclesiástica na Assembleia de Deus? Na oração, na base da oração. Exato. O pastor tá lá, ó. Deus revelava, os irmãos queriam. Era o que eu estava te falando. Isso aí. Essa profissionalização. A corrida eclesiástica tá grande. Mas Entendi. entrou o pastorismo. Você é meu amigo. Tem condições. Tem condições. Que é amigo do amigo que é político. Oferta de cima. Bem. Está sem participante ali na igreja. É o chamado QI. Né, que indica. Isso atrapalhou muito a igreja, que é a vocação, né? Que você tem. Aí o pastor se tornou o quê? Profissão ou vocação? Mas eu estava te falando isso aí, que essa forja de Deus, que é baseada na oração e tal, isso aí foi se perdendo, Luciano, e começou a haver essa profissionalização, como você mesmo falou, o camarada lá faz uma faculdade, você tem uma formação teológica superior, legal, pô. Que até não pode dizer uma bem, você dizer uma bem, não é ruim, gente, a gente não está falando isso, você tem que levar conhecimento. O problema do conhecimento é o que te motiva para o conhecimento. Você quer conhecimento para exatamente o quê? Salomão falou para governar esse povo para se propagar. Tem que haver uma justa vocação para você buscar o conhecimento também. Tem conhecimento para você achar. O conhecimento é para educar você. Exatamente. E através disso, você não tem uma testemunha, as pessoas vão te observar e esse cara, a pessoa aí é séria. Eu faço uma pergunta disso, Luciano. Muitos pastores a gente tem que reformar a Bíblia, reformular, né? Não, tem que não sei o que. Irmão, reformar é tua mente. Mas eu faço uma pergunta. Você acha que a igreja brasileira, não a Bíblia, tem que passar por alguma reforma? E qual seria o tipo de reforma? Isso é uma pergunta complicada. Eu mesmo falei que aqui o negócio. Você acha que tem que ter uma reforma espiritual? Uma reforma doutrinária bíblica? Não doutrinária bíblica, assim, que já tem. Como ele falou para gente lá em Apocalipse? Voltar ao primeiro amor? Só que assim, a igreja é a palavra transitória. E nós está tendo uma mudança rápida. Adaptação, né? Momentânea. Outrora eu achava que usar limpo era pecado, então ela tem que vamos lá. O que implicava ali pecado? Você usa pecado, então você não vai para o céu. Então aí se modificou o pensamento disso. Mas isso a igreja tem que ser reformada. Mas isso não vai para transigência? Porque uma coisa é você se adaptar, é claro. Quando a gente vai falar, tem igreja do véu, o cara usa lá. Porque a mulher tem que usar véu. Sim, mas é que tá, o Rodrigo. Esse ponto de que esse bom senso. Cristã, né? Esse bom senso que a gente está faltando. Doutrinariamente. Sim, mas aí tá. Aí a gente começa a fugir do que é a graça. Se eu criar um estereótipo que me viabilize para o céu, seja ele um terno e gravata, seja ele um roupão, seja ele um véu, seja vamos nem usar lá em cima. Pois é, e aí isso tira o mérito da graça que nos salvou. Mas o ponto não é nem esse, sabe, o Luciano? Eu falei da transigência, que uma coisa é você contextualizar histórica e socialmente. Não, Paulo estava falando lá... Culturalmente. Está falando para aquela cultura, para aquele tempo, aquele espaço. O tempo e espaço é importante. Quando você lê a Bíblia, é bom você ter relevância do tempo e espaço. Nós estamos falando ali de 40 depois de Cristo. Até Paulo escreveu a carta de Romanos 60 depois de Cristo. Então nós temos ali um tempo e espaço. Você tem que levar isso em consideração. E é claro que você tem que contextualizar a sua vida cristã para o ambiente que você vive, o tempo que você vive. Outra coisa é a transigência. Eu achar que tudo está valendo. Isso é transigência. É quando eu começo a escorregar a minha vida espelhando para o que está lá fora. E aí, se o que está lá fora já pode, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou falando isso em ambiente de igreja. Tomar muito cuidado, porque se a gente flexibilizar demais o sal, quando ele começa a perder sabor, ele começa a ser pisado. É o que está acontecendo com muita gente. E aí a gente começa a ter pastores profissionais... Estão tripudiando em cima da fé.
temos um crescimento, eu já vou fazer minha pergunta em cima desse meu comentário, nós temos um crescimento do evangelho como um oceano, com a profundidade de uma poça d'água. E aí você comentou, não, está apontando para o grande avivamento para o Brasil. Na sua opinião, Luciano, o que sinaliza, o que nos caracteriza hoje, Brasil, para a gente ter essa sinalização que o avivamento seria aqui? Por que você acha que tem? Qual a característica principal que não, Felipe? Por essa característica eu acho que vai ser aqui mesmo. Eu vejo pela a libertação política. Boa, também acho. Eu também enxergo por aí, Luciano. Falo isso, às vezes o pessoal me chama de maluco, mas eu vejo muito por isso aí. Questão política. Porque a igreja tem que sair desse âmbito, Desse cabresto. Aí vamos se posicionar como um pensamento conservador, que praticamente assim, no Brasil não teve nenhum presidente, nenhum congresso, né, a Câmara conservador voltado para isso. É verdade. Então ela vai ser o que? Ponto para isso. Quando fala espiritual, aí sim, aí vamos dizer assim, ainda assim, tá tendo ainda a igreja brasileira, para mim, até o Hernando Gelópolis fala que ainda se torna imatura ainda. Criança ainda. Eu sou um grande consumidor dos textos de Fernando Gelópolis. Então, só que eu vou ser sincero, eu tenho medo da política do Brasil hoje. Eu sou a favor do Bolsonaro e tal, mas eu não sei quem vai ganhar essa política, por dois motivos ainda. Mas você fala o quê? Do pleito presidencial? Sim, presidencial. Por quê? Se o Deus ganhar, é permissão de Deus. Mas também, tudo tem o propósito de Deus. Se Lula ganhar, que ele as pautas dele, o plano de governo é totalmente ele não tem contra. Plano de governo. Não tem. Tem lá nem econômico. Não, o PT tem, não. O PT aqui tem. Se você procurar, tem. Teve até algumas não, mas ele não escolheu nenhum ministro não, eu digo plano de governo. O plano é repetitivo. Ele não escolheu o que era. Mas você já viu? Mas eu já tive a oportunidade de buscar, tá? O plano de governo do Lula, ele é totalmente genérico. Por exemplo, quando fala da economia, pretendo atender a sociedade, ele fala de uma forma genérica. Não, sim, mas tem. Ele não pontua nada, não pontua. Que ele colocou lá, que teve que já ter. Eles tiraram, tá? Que é a desmilitarização e a desestabilização. Tava lá no plano de governo, eles tiraram. Como é que é? Não. Desmilitarização, que é tirar o poder da polícia, segundo informações. Desmilitarização da polícia. Que arrancaram. Segundo informações que eu vi, eu não sei. Mas o problema é, se ele ganhar, eu vejo ele como faraó no povo de Israel. Para ser chicote para a igreja. Eu vejo assim. Se a gente vê, está havendo um grande ecumenismo lá no Oriente Médio. Está vendo que estão levantando um templo para reunir todas as religiões do mundo. Então, assim, irmãos, igreja, a volta de Cristo é iminente. Não é porque está tendo guerra, rumor de guerra, não. Isso aí já vem desde do começo do mundo. Mas se ele ganhar, mas irmão, que ele já falou bem antes, agora ele está dando uma de, que é cristão, não. Ele falou, vou colocar os padres e os pastores no seu devido lugar. A gente cansou de ver a ameaça dele na internet, cansou de ver. Então, se ele ganhar, ele vai ser uma vara na mão de Deus, porque a igreja do Brasil, não todos, tem muita gente disperso. A igreja do Brasil está feita aquele texto que Jesus entra no templo fazendo de mercado, de simonia, e tem muita gente que é feito menino mal criado. Meu pai vai ter mais quando era pequeno, Luciano. Então tem menino mal criado que tu fala, e não escuta. Aí vai pro quê? Irmão, vai pro cacete, como se diz em Pernambuco, vai pro chicote. Então, eu vejo essa hipótese dele ganhando para isso, porque a igreja hoje... Mas eu vejo assim que a nossa juventude, né, não vai suportar, e aí muitos cristãos não vão suportar. Sim. Essa situação drástica. Né? A pandemia foi uma delas, para mostrar que a gente que não é. Mas aí quebrou, filho, os pregadores que são itinerantes. Por isso que eu sou trabalhador, eu sou zelador. Os pregadores itinerantes que ganhavam dinheiro em relação a isso, quebraram ele e ficaram na mercê. O Estado foi de R$2.600 e chegou até R$1.200. Um casal, né, no caso, né? Quem tem a filha ganha um pouquinho a mais, R$1.200. Então, esse pastor itinerante dependia das igrejas para pregar, e outra coisa, a fé imediatista, né?
A prosperidade. A teoria da prosperidade. Que quebrou muito o Brasil. Quebrou muitas pessoas, porque nós não estávamos preparados para essa situação. Financeiramente, você não está preparado para isso. Agora, nós vamos pensar em relação a tudo. Agora, se o governo, o Lula, né, eu acho que ele vai confiscar muita coisa. Ele está rancoroso. O coração dele tá Ele bem, tá magoado. bem peludo, viu? Irmão, Porque todo mundo chamando ele de uma palavra que não é, pode nem falar. vai ser censurado aqui também, mesmo já pequeno. Não pode Entendeu? nem falar, não pode pronunciar, e aí você vai ser censurado. Mas não podemos esquecer que tem dois poderes atuando no reino dos céus e o reino das trevas. Isso aqui é iminente, então... Não vejo nem por esse lado. Eu vejo a libertação de um pensar, um conhecer. Eu também vejo muito por esse lado. Entendeu? Mas só que... Porque nós, o brasileiro, tem Sair, começar a sair da caixa. isso, E começou, mas... porque assim, Eu sou antagonista aqui também. o governo do PT, 35 anos, né? O Brasil tinha o centro-esquerda e a esquerda que predominou. Só isso. Só isso. Eles criou você dentro de uma bolha. É como, Dentro de Rodrigo, uma bolha. A libertação Se foi em você nasce- 2018. se você nasce dentro de uma prisão essa. e nunca viu o lado de fora, você não sabe o que é liberdade. Para você preso, E todo você nasceu preso, você nasceu dentro de uma prisão. Então você não sabe nem o que é liberdade, você não tem para comparar. Um belo dia, teoria da caverna. Você já deve ter ouvido falar da teoria da caverna. A teoria da caverna é o seguinte: o camarada, ele nasceu numa caverna, não sabia o que era do lado de fora. E ele só. A teoria da caverna. Basicamente, nós vivemos a teoria da caverna. O Bolsonaro, ele foi lá fora e falou pro pessoal: olha, gente, tem coisa lá fora. Aí o pessoal: não tem, não existe lá fora. Tem sim. E como é que as pessoas conhecem lá fora? Só pelas sombras. As pessoas assistem um filminho assim, bota no Google, bota aí, teoria da caverna. É super interessante isso. E o Bolsonaro fez isso. Ele tirou a gente pelo menos alguns, olhou lá para fora. Muitos. Eu não estou dizendo que ele é, eu só estou dizendo que ele é a opção menos A ruim. solução. Não é. Uma vez me falaram assim: Felipe, se o teu carro está sem freio e tem um muro de concreto e tem uma lata de lixo, bata na lata de lixo. Porque o impacto vai ter impacto, mas é menor e talvez você salve a sua vida. Porque no muro de concreto, que é certo, você vai morrer. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ele é o cara perfeito, né? Jesus na Terra. Jesus, perfeito, só Jesus. A questão é que entre o rato defender a plataforma de governo do gato, ou um judeu defender a plataforma de governo de um nazista, ou seja, o cristão defender o esquerdismo que vai perseguir o cristão, eu não entendo. Por mais que o Bolsonaro não seja as melhores maravilhas do mundo, pelo menos ele não, a princípio, não vai me perseguir. Agora, Felipe, mas o Lula não disse que vai me perseguir. Bom, ele está apertando a mão do Nicolás Maduro. Não, é uma mensagem subliminar, ele está mandando ali, Entendeu? mensagens ocultas ali. Vai olhar, vai ver lá o kirchnerismo lá na Argentina, para você saber o que é bom para tosse. Tá querendo? Faz o seguinte, pega a galera que tá querendo fugir da Venezuela, traz para cá que eles vão apoiar o Bolsonaro, e a galera que tá apoiando o socialismo, manda para lá, gente. Felipe, Dá certinho, não dá? Quando a Alemanha Ocidental, Oriental, qual lado que você foi? Qual lado que ia pro Não, lado? vamos aqui pro Brasil. O que foi que ele falou pro governador de Minas Gerais, o Zema? Irmão, aquilo ali é o quê? O que foi que ele falou pro Zema? Pô, meu irmão, então quer dizer, se você não tá... Ele vai se arrepender por não ter... Então, imagina o povo que não apoiou ele, como é que vai ser? Irmão, ele vai estar com o poder na mão. A gente não tá aqui nem querendo fazer... A gente não acaba de falar de ninguém, tá recebendo um centavo pra falar nada. É só pra você abrir o olho, pensar, e essa vai pro canal. O assunto tá bom demais. Uma hora e meia já, irmão? Uma hora e 10. Olha, tinha tanta coisa aqui, a gente vai ter que fazer Vai ter uma segunda parte. Depois, segunda né? parte, olha. Ó, tu tá me devendo aqui, ó. Tu tá saindo aqui com o SPC, porque tu tá me devendo a corrida eclesiástica, que tu não falou. Tu encheu linguiça aberta para não tocar nesse assunto. Mas tu não vai fugir, não, que tu vai trazer você de volta aqui, ó. Corrida eclesiástica. E a gente vai falar com esse camarada aqui. Eu vou dar um close nele. Olha, cara. Calvinista. E você? Calvinista ou herminiano? Eu sou crente, irmão. Eu, por acaso, sou herminiano. Tá com dúvida do que é calvinista e herminiano? Assiste o nosso canal que a gente vai explicar. A gente vai fazer aí um overview do que é calvinismo
e quem é arminiano. Mas E, o é Arminio claro, era calvinista. bom. Se libertou. Assiste aí, olha. Não é partido político, não, tá, gente? São pontos de vista. Como tem gente, tem os pré-milenistas, pós-milenistas, enfim. É claro que Eu nós. acredito que a igreja passará pela tribulação. E ele é pentecostal. Eu creio que vou ser arrebatado antes, irmão. Bom, Vou pro céu antes desse mistério aí. Porque, olha só, eu vou dizer uma coisa para todos, né, assim, em relação. Se Cristo e se a igreja, antes de nós, primitivo, os apóstolos, passou por tanta situação, por que eu não vou querer passar? Então, mas a igreja não se divide. Agora, só que assim. que a gente tem a promessa do abreviar do tempo. A igreja, Isso, e a igreja permanece até hoje. E a igreja não, assim, agora sim. É como o Rodrigo Silva. E os tempos também mudaram. Ele fala que no Egito o povo estava lá, mas Deus dava o quê? Suporte. Ajudava. Tu quer sofrer mesmo, Zé? né? Tu quer sofrer mesmo, né? Não é Eu questão quero de ir pra, sofrer, irmão, eu quero dar o comer questão de maná de escondido, pegar na mão de Jesus, Jesus valeu a é pena. uma questão de uma lógica. Cristo sofreu, o sofrimento de Cristo foi Não, incomparável, incomparável. Então não tem sentido a gente sofrer de novo. Não, olha, a palavra. Não tem sentido sofrer. Jesus sofreu, então não tem sentido. Assim, a gente sofre hoje, não tanto como outros países, mas assim, se ele já sofreu por nós, que é a igreja. O que significa testemunho? Sabe qual é a origem da palavra testemunho? Então é representar. Então, mas não está acontecendo? É o tripulho. Mas não está acontecendo? Não, que Marte está sofrendo. Não, calma aí. Peraí. Quando a igreja está envolvendo a igreja, irmão, isso aqui é mais um pouco. Você está falando do Brasil, né? Mas vamos no globalismo, no mundo todo. Está tendo mais em todo lugar. Né? Teve até um vídeo que o irmão mandou. Argentina. No Iraque. O Iraque é nos países ocidentais. Não, até a França está passando por situação porque o cristianismo. Eu acho que eu apaguei esse vídeo. Isso aconteceu. Mulheres iranianas acharam, pegaram elas. Isso aqui é forte. Pegaram elas, colocaram dentro de um saco de plástico, a vácuo, sugaram e fecharam. Elas em praça pública, despidas dentro do saco, todo mundo vendo, elas morrerem asfixiadas lá dentro. Isso agora há pouco. Tem um mês, tem um grupo de paixões. Então, assim, o Talibã já vem postando, inclusive, na Deep Web, aí, matando, né, degolando. Não, isso já vi esses vídeos, mas assim. Entendeu? Então, assim, o testemunho está. Assim, no Brasil não está por causa, e é por isso que eu digo, que se o outro lado vir, irmão. Vai ser para despertamento, na sua opinião? Entendi. Porque a direita está aqui ainda, é uma certa resistência, sim ou não? Ele é uma certa resistência política, porque há interesses internacionais que a esquerda ganha. Há muitos interesses. Todo mundo quer meter a mão na Amazônia. Aí vem o da esquerda, não, que a Amazônia tem que dividir com o mundo. Não tem que dividir nada, irmão. É nossa. A França acabou com ela, a Itália acabou, aí o povo quer meter a mão, entendeu? Então o que é que acontece? Se eles ganharem, há interesses políticos internacionais. E o que está no poder hoje, ele foi, opa, calma aí, a gente vai aqui conversar, vamos trabalhar, mas nessa não tem na mão não. Então, o que é que acontece? A perseguição já existe, desde os apóstolos até hoje. O problema é que nós vivemos um país que ainda não está escancarado, mas já está havendo uma censura, uma perseguição sem morte, mas a perseguição religiosa. Graças a Deus que nós não estamos como a China, como outros países, que se você for cristão, você morre. Por isso que eu creio que a gente vai ser arrebatado na grande tribulação. Bom, vamos ficar devendo o próximo podcast. O Luciano aqui sempre abrilhantou aqui o podcast. Tem muito assunto. No começo com vergonha ali, mas soltou, irmão. Foi embora. Eu quero te convidar de novo, tá, Luciano? Para a gente falar, principalmente de temas mais sensíveis. Parece que não, o calvinismo é um assunto aí que muita gente tem dúvida. Tem muita gente aí que acha, será que você sabe? Enfim. E falar sobre essa corrida eclesiástica. Eu acho que é importante a gente esclarecer que aqui a gente não é contra nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de denominação, nenhum tipo de religião. Nenhum tipo de religião. Então, estamos em defesa da fé e do evangelho. Exatamente. Então, como o Rodrigo falou, não, eu acredito que a gente vai ser arrebatado antes. Isso não precisa costar, tá, irmão? Luciano, sim, todos nós aqui, batizados no Espírito Santo. Eu acredito. Olha,
polêmico. Você tem que trazer ele de novo aqui. Não acredito mesmo. O quê? No batismo do Espírito Santo? Não, no arrebatamento. Ah, sim. Então Ele você. é amilelista. Não. Não, porque eu. Vai passar a igreja, passará pela. Então, você é amilelista. É aquele, ele vai ser arrebatado durante ou é depois? Não, porque pré é antes. Pós. Você é pós, tá bolsonista. é o pó. Amilenista? Pré. Eu acho que o amilenista, só se o cara E tem não está um lendo a método. Bíblia, porque Tem um não pode ter. Tem que ter o milênio. Pré, ou seja, antes do arrebatamento, ou pós, no caso do E você Luciano. pensa que é o método que é durante. Eu acredito particularmente que vai ser nessa sequência. Mesmo. É o meso que é o meio. Não, eu Pré acredito- antes, meso meio e pós depois. Sim, mas eu acredito no pós pelo seguinte: vai haver Tu também? uma tribulação, nós vamos ver o princípio das dores. Nós vamos. Mas quando começar, Jesus leva a igreja. Mas esse começo é porque a gente fala assim: olha, já tem Tá Olha, bom, olha, não, vamos burburinho. vamos deixar quieto, porque isso aqui vai dar Assunto muito caldo inteiro. ainda. Vendo que o anticristo já tá. sim, Isso aí. e só falta se manifestar, né? Então, os 3 anos e meio sem dor, é o falsa paz. Acredita ainda que já tem pessoas que já estão, assim, religião, política, pessoas já marcadas pelo a besta. Não, não tô marcado não, irmão. Vamos, olha, é o seguinte, o negócio aqui vai Não ser é bom. chip, Então já entendeu? mostra- Nada de chip, E Felipe, já mostra Pra que ele vai que eu voltar vou- depois. porque o 66 é o número do homem. Alguém vai. Ó, não perca o nosso próximo podcast com o Luciano. A gente vai trazer, não sei quando, a gente vai marcar uma data aí, dentro da agenda dele, da disponibilidade de tempo, para ele trazer esses assuntos aí. Olha, vamos falar sobre milênio, vamos falar sobre calvinismo, nós vamos falar aqui sobre corrida eclesiástica, muita coisa bacana, tá? E eu queria deixar esse finalzinho aqui do podcast. Ele trouxe aqui alguns livros. Se você quiser comentar, fazer um breve comentário aí, eu acho que é válido, tá? Vou cortar para você aí. Eu acho que sempre é muito bom, tá? Esse livro aqui eu comprei com Você põe mais ou menos na altura do seu isso que aí já. é professor, né? Esse aí qual é o Antigo Testamento. uma, Uma o- breve introdução do Antigo Testamento. uma breve introdução do Antigo Testamento. E esse também, acompanhado, uma breve introdução do Novo Testamento. Esse aqui eu estou lendo, né? E Gente, do- é importante, tá? O que ele está fazendo aqui é justamente isso. A Bíblia é o nosso cânon, né? A nossa regra de fé. Mas se você lê algo que te ajude a compreender, inclusive, que a Bíblia é um texto não tão fácil de ler. Vamos combinar isso. Tem que ter apêndice aí, suficiente. E esse aqui é do Manual de Sobrevivência do Conservador do século XXI, que é o Daniel Lopes. Né? Conheço. Muito bom. Ali Muito bom. Esse cara é fera. Daniel Lopes, esse cara é muito fera. Muito fera. Você trouxe aqui também a História da Literatura Cristã Antiga. Isso aqui é o quê? É um dicionário, isso aí? CPAD, muito bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é apologética. Apologética. Isso aqui é uma experiência de vida. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Experiência de vida realmente. de Rapaz, pessoas que é passaram engraçado. aí, Eu olhando assim, eu diria que seria um glossário, mas é uma apologética? apologética. Por exemplo, apologética é? Apologética você aprender a defender sua fé. Parar de dizer é porque é. Você vai começar a dizer é por causa disso. Isso é E apologética. experiência de vida de pessoas aí, mulher grávida defendendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ali defendendo. E eu creio nisso. Eu tenho um livro também, depois eu vou passar aqui e botar na imagem aí, que é o Em Guarda, que é muito bacana para você defender algumas. Olha, Big Bang, houve Big Bang mesmo, dinossauro e tal. Então são assuntos que às vezes a pessoa tenta te botar na sinuca de bico, e você, através de conhecimento bíblico e de apêndice que possam te ajudar, você criar uma argumentação, inclusive, inteligente, né? Esse aí qual é? Esse da outra livraria do Daniel Lopes, o Espírito derramado sobre a carne. Pentecostalismo, a possibilidade de uma teologia global. Deixa eu dar uma aproximada aqui para o pessoal dar uma olhada. Opa, deixa eu ver se vai focalizar. Foi. Isso aí. Daniel Lopes também, esse aqui? Tá curtindo. Não, esse aqui é o Amor. Não do Daniel Lopes, da livraria do Da livraria do Daniel Lopes. Olha, eu tive a oportunidade de ver uma pregação do Daniel Lopes. Tá? Ele é um cara muito centrado, é um cara conhecedor da palavra, não tem muito quá. Camarada, Bíblia pela Bíblia, e ali. Você pode até não concordar, mas você fala assim, pô, esse cara, eu tô para pensar. Ele é bem bacana. Eu vou deixar aqui também
uma indicação minha é o Em Guarda. Deixa eu ver se está aqui. Em Guarda. Está aqui ele. Muito bem. Em Guarda. E eu não Agora- trouxe isso aqui do. Olha, esse Em Guarda aqui é bem bacana, traz assuntos aí, questões que geralmente o cristão ele é encurralado a responder e fica meio assim, meio embananado, e é interessante você saber argumentar, e com inteligência. Cristão que sabe argumentar, ele não briga, ele não discute, Ele é inteligente. ele não perde a razão. Ele Pelo pensa. contrário, ele deixa o cara assim, como Cristo fez. né? Cristo desconcertava os caras. Tem aquele negócio. O que. Cristo dava aquela, sabe, O que Jesus faria, né? Aquele livro. Eu tenho, minha esposa tem. sabe no futebol quando tu dá um elástico, o cara fica meio assim, meio. Cristo É. fazia isso, o pessoal vinha querer encurralar e Cristo. Eu também quero indicar um livro também. Então, pô, Pode cortar pra mim aí? cota pra mim. Irmão, esses livros que a gente falaram é excelente. É complemento, mas não podemos deixar que O nossa, feijão com arroz. a- O nossa, sustento. nossa picanha é a palavra de Deus. E eu indico várias traduções, porque É, ele quer fazer propaganda que ele tá com a King James, ele quer tirar aquela ondinha. Todo mundo com a Bíblia do culto, né? Tô com É a porque, é King porque é o James. seguinte, tem livro, tem pessoas que é bom, assim, irmão, eu sou preguiçoso para ler, mas eu leio. É bom para quem lê, eu acho muito bacana, mas a palavra de Deus, ela é fundamental, porque quando a pessoa os homens que leem aqui, como o Felipe e o Luciano, eles leem livro, mas vêm para a Bíblia. Sim, não. Porque eu já vi pessoas tem que que estar leem filtrando na tanto Bíblia. livro, que eu já vi pregação, de o cara só citar trechos de livro. E pai. Cadê a Bíblia, né? Você entendeu? Então, assim, É verdade. eu tenho em casa também a King James Estudo Roman, que ela é maior do que essa aqui, a Roman. Qual é a Muito Bíblia boa. que traz o comentário do Moody? Eu não lembro. Tem uma que traz o direto comentário do Eu vou Moody, pesquisar e vou te mandar. que é bom. O que é que acontece? Irmãos, É bom. estamos aqui para pensar cristão, certo? Vamos ler a palavra do Senhor. As pessoas hoje estão fracas de conhecimento porque não leem a palavra. É verdade. Porque não vão para o culto de doutrina. A escola de Escola dominical. Irmão, a maior teologia. E o pastor falou, veio lá na Santa Sé, ela falou que é a escola que ninguém nunca é formado. É a escola dominical. Alguém se formou em escola dominical? Porque toda vez é um assunto renovado, é um assunto novo. Reza a lenda que o nosso convidado ele tem uma coleção de revistas para dominical. Não, isso, acho que foi numa pregação tua, que tem lá uma biblioteca só das revistas que quando tu faz. Eu tenho uma revista de 1989. Eu tenho uma revista. revista toda. A gente vai ter que contratar Não, um mas aí não, caminhão mas para aí- trazer. Irmãos, é benção, irmãos. Eu sou um assim, Um curioso. amante da escola dominical, né? E sempre gostei de estar presente na escola dominical. Independente de que eu esteja na frente ou não. É um ambiente Praticamente gostoso. hoje eu não estou na frente, assim, eu Você comprei coordena, né? revista, né? E a Bíblias. Entendeu? Mas isso aí, irmão, foi referência. Livros, Bíblia, aqui também tem uma muito boa aqui, ó. Isso aí. Bíblia de estudo. Da editora Gospel do pastor Silas Malafaia. Tema Central Gospel. Central Gospel. Central. A minha, ela é da ABA. Então, irmãos, levamos aqui para você pensar, para você interagir com a gente. Nosso irmão Luciano, como nosso irmão Felipe falou, vai vir outras vezes para falar outros assuntos. Assim, não teve um tema, mas a gente teve uma conversa descontraída que estava meio envergonhado no começo, mas depois, na segunda vez, agora já vai ser mais tranquilo, né? Minha primeira vez. Não, é assim mesmo, é um negócio diferente. Mas, irmãos, eu creio que foi bastante edificante, Felipe. Muito. Os temas, os assuntos foram atuais. E outra coisa, É bom falar com pessoas. eu quero podem, encerrar a minha participação, que você, no dia 30 agora, pense como Jesus votaria. Em quem Jesus apertaria para votar? Não estou falando de Bolsonaro ou de Lula. Eu estou falando de ideais. Eu estou falando de projeto, de planejamento para a nossa nação. Quando for votar, pense como Jesus votaria. Aí você quando estiver de frente à urna lá, Jesus votaria em quem? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe. Bom, gente. Luciano, fazer suas considerações finais. O convite já está feito. Só depende da tua agenda aí, tá bom? A gente vai. O Rodrigo, eu não tomo café.
Comenta, não, eu gosto de suco de Maracujá. maracujá. Eu sou minha vez, eu misturo. Aí nós temos Me uma, altero, irmão. temos uma produtora aqui que é excelente, né? Tá certo, produtora? Quando ele veio Tá bom, no dia tô aqui seguinte, compondo estava lá aqui. o suquinho de Esse maracujá. produtor é benção, rapaz. Entendeu? Então aqui a gente trata com carinho nossos convidados e para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer por estar aqui com os irmãos, falando da palavra de Deus, trazendo a luz, né, para as pessoas começarem a pensar em sua vida, porque o cristianismo traz uma mudança real, como fez em nossas vidas, e a cada dia nós estamos mudando, né? Estamos pensando como um cristão, como Cristo, né, pensa. E reforçando aqui o nosso irmão Rodrigo, dia 30 você pensa realmente no seu ponto de vista, né? Os seus ideais. Se eu sou a favor, né, das drogas, sou contra o aborto, ideologia de gênero, isso aí fica a critério de cada um. É isso aí. Você pensa muito bem, você quer pelo seu futuro, seus filhos. Verdade. Então, melhor. Eu agradeço, realmente, todo o meu coração está aqui junto com Amém. Amém. Bom, gente, esse foi mais um podcast Pensa Cristão. Nós estamos aí publicando, né, fazendo os vídeos aí toda terça, toda quinta. E essa semana que passou, inclusive, a gente fez um vídeo sobre utilidade pública. A escola foi assaltada, perdeu o celular, roubaram, fizeram uma devassa no... Rapaz, olha, e a gente acabou tendo que fazer até para eu te ensinar, olha, a gente sofreu isso por causa disso, deu um passo a passo, se você quiser, um vídeo postado fora da data. Mas são terças e quintas-feiras que nós estamos postando fora os cortes, tá? Com prazer aí, você que é da nossa audiência, que não é cristão, sabe que você tem o nosso carinho, você tem as nossas orações, você que professa outra fé, que não professa fé nenhuma, saiba que estamos aqui com todo o respeito do mundo, também trazendo esse conteúdo para você, porque é para pensar cristão, mas é para você pensar também, embora que ainda você ainda não se posicione como cristão. Então, nós aguardamos aí a sua presença, a sua audiência no nosso próximo podcast, para todos nós aqui, juntamente. Deixa eu enquadrar todo mundo aqui, para a gente fazer todo mundo junto aqui. Opa! Para eu, Felipe Robson, Rodrigo Torres, e na próxima vez que ele vier aqui, Luciano Lucas, para todos nós Pensar cristão. cristão.